aqui é a Kate Rox e hoje a gente vai abordar um tema que eu na verdade nem planejava falar sobre e abordar de um ângulo muito interessante, então fica até o fim e assiste o vídeo. Bom, vou falar logo no início que eu sou uma pessoa completamente desfamiliarizada com o planeta dos quadrinhos, da DC, da Marvel, enfim, de todo esse rolê. Mas é que eu fui assistir esse filme no cinema ontem e eu fiquei tão impressionada que eu tô pensando nele até agora. E isso não acontece todos os dias comigo, gente. E por isso que eu decidi discutir com vocês o que eu achei. Então, essa aqui vai ser simplesmente uma reflexão de uma obra cinematográfica por uma pessoa que gosta de raciocinar sobre as pessoas, a vida e a sociedade. E antes da gente começar, eu só queria deixar aqui pra vocês uma advertência. E antes da gente começar, eu só queria deixar aqui pra vocês uma advertência sobre os spoilers pra quem não assistiu ainda. Eu não vou falar aqui de umas viradas na história ou expor algumas cenas do filme, mas eu vou analisar bem detalhadamente toda a vibe dele e a repercussão que ele tá tendo agora na mídia internacional. Então pode assistir com tranquilidade. Bom, agora só pra dar um pouquinho de contexto pra vocês, o Coringa de 2019 não encaixa nada no conceito clássico dos filmes sobre super-heróis. Não tem quase nenhum efeitos especiais, brigas dinâmicas e corridas de carros futurísticos. Isso se reflete até no orçamento, que foi quase 3 vezes menor que o do filme Mulher Maravilha. A propósito, tá aqui na minha camiseta hoje. Mas, gente, falando só entre nós, nem esse filme eu vi. Mas eu super apoio só porque... Tudo bem? O suspense, que no filme é bem tenso, acaba sendo meramente psicológico. E por isso eu acredito que os fãs da DC, que estavam esperando mais um clássico super-heroísta, ficaram bem decepcionados. Principalmente esse filme conta como é que um homem comum, um palhaço, se virou o famoso Coringa. Essa história é contada de um lado mais humano e empático. E sim, é uma história de agressão, dor e ignorância. Observamos aqui como é que uma pessoa com doenças mentais pode ser levada literalmente à beira de loucura pela sociedade negligente. Faria pouco sentido se eu simplesmente expusesse aqui todos os detalhes do enredo, então eu vou logo prosseguir com as mensagens que esse filme tenta nos passar e acreditem que são numerosas. Bom, a coisa é que quando uma obra cinematográfica realmente me toca no coração, eu sempre pesquiso muito sobre ela no YouTube, no Twitter, na mídia. Eu leio as críticas. Aí eu fiz isso ontem, como sempre, e me estranhei bastante. Na mídia estadunidense e britânica que eu li, foram publicados bastantes reviews negativos, algo que eu não esperava. Mas o que mais me surpreendeu não foi o próprio tom da avaliação, que claro que não precisa sempre ser positiva, mas o ângulo que os jornalistas escolheram para fazer crítica. Vejamos, por exemplo, um artigo publicado na Daily Mail, que é um tabloide britânico. Ele fala, mesmo que seja exclusivamente através dos tweets dos espectadores comuns, sobre uma alegada mensagem perigosa que o filme tenta passar para o público. Só que, gente, vamos fazer uma ressalva. Quando um veículo de comunicação tenta tirar sua responsabilidade pela opinião, usando as palavras dos outros para expressar uma ideia, ele continua carregando outra responsabilidade, de uma escolha imparcial e diversificada de fontes. E nessa matéria sensacionalista, por exemplo, a gente não vê nada menos os comentários debochados de umas pessoas completamente aleatórias que apelam à banição desse filme nos cinemas. Isso sendo que, e vocês podem verificar isso agora através dos seus smartphones, esse tipo de opinião é uma gota de água no mar, sendo comparada com milhões de reviews positivos. Mas tudo bem, como eu já falei, a avaliação negativa pode e deve existir sempre. Porém, vamos ver qual que foi o ponto principal dessas críticas. Dizem elas que o filme teria glamourizado o tema de doenças mentais e teria um potencial perigoso de incentivar os atos de agressão, tiroteios e tumultos públicos. Beleza, gente, se seguirmos esse tipo de pensamento, achando que qualquer obra de arte é um manual de vida, eu tenho uma notícia ruim pra vocês. Parece que precisamos cancelar toda a cultura mundial. Pois olhem só quanta violência, desonestidade, traição, homicídio e hipocrisia tem. Não parece lógico? Pois, porque não é. O negócio é que a gente gosta de simplificar as coisas. Ainda mais nos tempos de hoje, quando a gente pensa cada vez menos, porque a tecnologia coloca na nossa cabeça as informações em uma forma mais primitiva possível.
A gente precisa de heróis e anti-heróis. A gente precisa de exemplos e anti-exemplos. Precisa de alguém para venerar e precisa de alguém para condenar ao ostracismo. Mas tem um problema, é que a vida não é assim. Os heróis nem sempre se baseiam em intenções boas. Os vilões nem sempre são assim por natureza. O Coringa, bem como a própria vida, nos tenta mostrar que o ódio reproduz o ódio e que uma pessoa violenta, em maioria das vezes, é violenta por algum motivo. E o que uma parte da sociedade quer fazer? Se fechar, falando, eu não quero ver isso, eu não quero saber nada desses marginais. Só que precisa entender que o perigoso não é deixar os malucos verem esse filme, mas sim continuar fingindo como se esses malucos não existissem. Pois é justamente nesse ponto aqui que começam os problemas. Uma coisa parecida aconteceu com a última temporada de uma série famosa da Netflix, 13 Reasons Why, ou por 13 Razões em português. Se você ainda não assistiu e planeja fazê-lo, pule esse trecho. Nessa parte da série, os autores decidiram se focar um pouquinho mais nos sentimentos do principal anti-herói do drama, Bryce, que antes tinha sido mencionado entre as 13 razões para o protagonista principal se matar. O cara estuprou várias meninas da escola, porém nunca foi encarcerado, e nessa terceira temporada a gente vê um pouquinho de trajetória dele depois do tribunal. Principalmente a gente vê como é que o garoto lidou com seus crimes, repensou suas atitudes e tentou compensar elas para outras pessoas. E de que foi acusado a Netflix? De tentar defender um vilão que não merecia nada menos a própria morte. Não lhes parece uma simplificação? O paradigma de bom e mal é tão confortável para as nossas mentes que já causa um incômodo a mera ideia de que um vilão também pode ter sentimentos, também pode mudar de ideias, também pode ter tido seus próprios traumas que o levou a causar o trauma nos outros. Mas o mundo não é branco e preto, gente. Assim sendo, uma tentativa de se aprofundar pelo menos um pouquinho nos personagens negativos é de fato uma medida de prevenção contra a procriação do mesmo tipo de ódio e não uma justificação desse ódio. Pensem nisso, gente. É natural a gente tentar se distanciar de dor. É um instinto de sobrevivência, seja física ou mental. Mas tem um abismo entre a sobrevivência e a ignorância, não acham? Para mim, esse filme não é sobre a glorificação dos vilões, nem sobre as ideias anticapitalistas. É o filme que nos dá uma lição. O ódio sempre multiplica o ódio. Ele nos adverte sobre a falta de empatia dos pais para com os filhos, dos políticos para com o povo, dos profissionais para com os clientes, dos desnecessitados para com os necessitados. É de tudo isso, sim, que depende o surgimento dos novos Coringas, e não dos filmes de ficção nos cinemas. Eu espero muito que essa mensagem não passe despercebida. Bom, gente, vamos acabar nessa nota. Eu espero muito que vocês tenham achado curiosa a análise que eu expus aqui pra vocês. Deixem o seu like, por favor, é muito importante pra mim, para o meu projeto. Deixem seus comentários, falem o que vocês acham sobre o caso. Eu quero muito trocar as opiniões, discutir isso com vocês, então vou ficar feliz com todos os seus comentários. E claro, se inscrevam já nesse canal porque a gente ainda vai discutir muita coisa interessante, atual, controversa e repercutida. Tchau, amores, até a próxima. Um abraço apertado pra vocês. Beijo.